Bom dia, tudo bem? Tá frio aí? Aqui tá frio, bastante friozinho, ó. Hoje eu tô de moletom da escola, pra lembrar da escola, né? Pessoal, agora a gente vai entrar numa parte da história muito triste, que eu não gosto muito. Tenho certeza que vocês não irão gostar assim. Mas que nós precisamos estudar para nunca mais acontecer isso. Para nunca mais nós passar pela nossa cabeça que isso possa acontecer. Então vamos relembrar um pouquinho. Os portugueses chegaram aqui no Brasil, cortaram o pau-brasil, pegaram o que era mais fácil e ia levando embora. Até que o pau-brasil acabou. Eles cortaram tudo, acabou. Aí eles resolveram plantar a cana-de-açúcar. Aí realmente começa a colonização do Brasil, né? Por quê? Para plantar, nós já estudamos que para plantar a cana, eles teriam que morar no lugar. Eles tinham que morar no lugar, né? Então eles moravam, plantavam, passavam um tempo, colhia, plantava de novo, então não precisava sair do lugar para poder cultivar a cana-de-açúcar. Por que eles resolveram cultivar a cana-de-açúcar aqui no Brasil? Porque lá na Europa era muito frio. Cana-de-açúcar não gosta de frio. Tanto que quando eles chegam aqui no Brasil e vão plantar, eles escolhem o lugar mais quente que tem no país. Aonde que é? É São Paulo? Olha que frio. É o sul do país? Não, chega até cair uns nevezinha pequenininha. Eles escolheram o Nordeste. Tinham uma terra boa para essa plantação, para essa cana-de-açúcar e o lugar quente, o Nordeste. Então, eles escolheram a Bahia, Sergipe, Alagoas, né? Eles escolheram toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte aqui, tá vendo? Essa parte aqui do nosso país, o Nordeste. Porque até hoje lá é muito quente. Só que agora aqui no Sudeste tá cheio de cana. Lá em Minas tem cana para tudo quanto é lado. Então, gente, aqui tá pedindo para vocês pintarem o local onde a cana-de-açúcar no Brasil mais se desenvolveu. Então, utilize a cor da sua preferência. Então, é aqui, são o Nordeste, tá? Olha, ficava perto do mar, era fácil de colocar no navio e o clima era muito bom para isso. Então, eles usaram toda essa região aqui para plantar a cana-de-açúcar no começo. Muito interessante, né? Então tá, então pinta aí. 13. Pinte Portugal de vermelho. Desculpa. A África de amarelo e o Brasil de verde no mapa a seguir. Portugal, gente, presta atenção que ele tá muito escondidinho aí no meio da Europa, viu? No meio não, porque ele é na beiradinha da Europa. Então, observa bem aonde ele tá aí, tá? Observa direitinho. Gente, por que será que nós vamos pintar a África? O que tem a ver a África com o Brasil, com Portugal, com tudo? Pensa. O que será? Será que eles iam começar a trazer alguns animais ferozes de lá? Alguns leões. Será? Porque o leão que tem aqui foi trazido de lá, vocês sabem, né, gente? Aqui no Brasil, o nosso bicho é a onça pintada, não o leão. O leão foi trazido de lá. Gente, e aí? O que tem a ver a África com o que nós estamos estudando? É aí que entra a parte que eu não gosto. Para plantar a cana-de-açúcar, eles precisavam de gente para fazer esse serviço. O índio não sabia plantar, não sabia trabalhar, porque o índio vivia do que a natureza dava.
O índio não queria trabalhar, o índio começa a perceber tudo que ele estava fazendo, e aí o negócio começa a pegar. Ok. Qual foi a solução? Precisava de gente para trabalhar. Qual foi a solução? Os portugueses já tinha alguns países lá na África que foram eles que colonizaram. O que eles fizeram? Eles foram até a África, capturava. Quando é capturar, é pegar sem o outro querer mesmo. Os índios e trazia para trabalhar aqui. Não é fácil, não é legal. Não é. Tem um livro que tá lá na escola, que quando a gente voltar eu vou ler para vocês. Eles pegavam qualquer pessoa. Vamos supor, né? Nós estamos aqui, maravilhosos, tudo. Chega aqui um americano, pega a gente e leva para trabalhar de escravo lá nos Estados Unidos. Hoje em dia até é fácil, né? Vocês já sabem falar inglês, porque eu, né? Lembra que eu falei para vocês? E então talvez a gente consiga alguma coisa. Mas naquela época, gente, separava pai de mãe, pai dos filhos, mãe dos filhos, filhos de pai, de mãe, separava tudo. Tem até uma família real, vamos dizer assim, que era o rei lá do país, que foi separada. Eles trouxeram os filhos do rei, sem saber quem era, para trabalhar como escravo. E nunca mais ninguém achou. Nunca mais ninguém sabia. Eles eram príncipes e estavam aqui trabalhando como escravo. Porque eles foram capturados. Então, essa é a história da África aqui. E o negro, gente, ele viveu assim, trabalhando como escravo. O que é trabalhar como escravo? Vocês imaginam? É vocês serem forçados a trabalhar, a fazer uma coisa, mesmo que vocês não queiram. Sem ganhar nada, nada, nada. Morando em lugares péssimos, porque você dormia no chão, comia o resto de comida do dono da fazenda e assim por diante. Essa foi a condição. Vira a página. Pense. Quais os meios de transporte que existem atualmente? Meio de transporte, que transporta as coisas. Carro, avião, metrô, trem, ônibus. Vai, Bruno. Aí, faça uma colagem ou desenhe no quadro. Desenha que vai ser mais fácil, porque o nosso tempo é curto, né? Tá? Aí, vocês desenham todos, coloca o nome e faz. Tá bom? É fácil esse. Será que esses transportes também eram utilizados no Brasil quando éramos colônia de Portugal? Será que já existia tudo isso? Não, né? Não existia nada disso. Dá uma olhada nesse desenho. Observe a gravura a seguir. A cultura da cana-de-açúcar teve papel importante nas capitanias de Pernambuco e São Vicente. Isso aí era um desenho desse Percival. Olha, os escravos trabalhando. Quem é que estava fazendo o transporte da cana-de-açúcar, gente? São os bois, burros, cavalos e assim por diante. Olha, isso eram os animais. O homem já foi rude, mal. Então, olha o coitadinho do cavalo. Olha o peso que ele carregava. Vocês pensam que... E tá vendo esses homens trabalhando? Eram tudo escravizados, né? Tudo escravizado. E outra coisa, gente. Nós não podemos falar escravo. Escravo é errado falar. Eles eram escravizados. Porque escravizado é uma condição que o outro não aceita, mas que impuseram para eles.
tá? Então, o certo é falar, ah, ele era escravizado. Ele era escravo, não. Ele era escravizado, tá? Então, preste atenção nisso pra gente não errar. Agora, página 15. Agora, aponte o meio de transporte mais usado no Brasil no momento em que a cana-de-açúcar foi o principal produto econômico, ou seja, a época colonial. Quem era o principal meio de transporte? Os animais. Os animais. Muito bem. Por que escravizar o negro? Olha que pergunta interessante. Por que não podia escravizar os holandeses, os alemães? Por quê? Por que será? Observe a figura ao lado. Por que podemos dizer que o homem negro foi transformado em mercadoria pelo homem branco? Ele era uma mercadoria, gente. O que é uma mercadoria? Era um produto. É como se eu chegasse lá no mercadinho, no mercado do Caio, ali na frente da escola, e comprasse um negro. Ah, eu quero esse negro aqui. Gente, isso não tô contando história, isso é real. Isso é verdade. O negro chegava da Europa e ele era colocado assim. E aí a gente ia lá como se estivesse escolhendo um brinquedo. Escolhia, ah, eu quero esse aqui porque esse é maior, esse é mais forte. Ah, não, eu quero esse aqui porque eu preciso, esse aqui que é bom. Era essa a história do negro. Era essa. Como se ele fosse um objeto. Gente, esse negro aqui é muito legal, vou comprar. E comprava o negro. Dá para pensar nisso? Dá para pensar? Hoje em dia eu chego, eu tô com uma vontade, eu queria tanto netinho. Olha, a Suzana tem 2 meninas. Eu vou comprar uma dela. Eu vou lá e compro ou a Catarina ou a Carol. Compro. A mãe vem, aí eu compro e trago para casa. Gente, comprar uma pessoa, pensa bem. Então, por que podemos dizer que o homem negro foi transformado em mercadoria? Porque o homem branco comprava ele como se ele fosse uma coisa, um objeto. Essa é a resposta. Porque o negro era transportado da África para o Brasil para tornar-se escravizado. Para tornar-se escravizado. Muito triste. Vira a página. Ai. Observe o mapa mundi e tente responder. De que forma os negros poderiam vir da África para o Brasil? Olha a África. Olha o Brasil onde está. Tem terra aí no meio? Não, é mar. Então do que eles vinham? Nas caravelas, nos navios, né? Nos navios. Navio negreiro. Olha aí, isso aí é uma figura. Dá uma olhada os negros dentro do navio. Vocês pensaram que eles vinham no navio parecendo esses cruzeiros que tem hoje em dia, né? Dá uma olhada aí. Tudo deitado no chão, com roupa ou sem roupa? Por quê? Porque era muito quente, abafado. Porque isso aí era um porão. Isso aí era fechado. Ah lá, a comida entrava por ali e eles fechavam. Era boa essa viagem, gente? Era boa? Será que tudo bem? Sem problema? Dá para pensar, né? Página 17. Sim, os negros atravessavam o oceano nos porões dos navios negreiros, chamados de tumbeiros. Em Angola, na África, tumbeiros vem de tumba, local onde se coloca os mortos. Lá onde a gente enterra os mortos, aquele negócio que põe em cima, assim, não sei se vocês já foram no cemitério, chama de tumba. Então, por que tumbeiros? Ué, mas tumba é de mortos, por que tumbeiros? O que acontecia? O
que vocês acham que essa gravura aqui da página 16, o que poderia acontecer com essas pessoas? Isso mesmo que vocês estão pensando. Muitos morriam. Pela falta de higiene, pela falta de comida, pela saudade, pelas doenças. Gente, olha se isso é... Porque se você vai um dia desse jeito, ok. Só que para vir da África para cá, demorava um mês. 30 dias assim. Então, qual é a resposta? Observe a gravura e tente responder. Porque morriam muitas pessoas, muitos escravizados. Muitos negros morriam pela condição da viagem. Exatamente. Tal denominação vem do fato de até quase metade dos negros que embarcavam na África morreriam durante a viagem. Os porões dos navios eram escuros, onde a falta de alimentos, a saudade da terra nativa, dos familiares, levavam-nos à morte. Assim, para trabalhar nos engenhos de açúcar no Brasil, os negros viajavam de 1 a 2 meses em péssimas condições. Olha lá o que esse escravizado está falando. Trazidos nos tumbeiros, os negros eram colocados entre o cativeiro e a morte. Ou você ia virar escravizado ou você ia morrer. Mas por que não se utilizar do índio, que já habitava o Brasil e não precisavam ser transportados? Por que não utilizavam os índios, gente? Eles até tentaram usar o índio. Só que o índio não estava acostumado a trabalhar, não sabia, não conhecia aquele produto. E o índio preferia morrer do que ter que ser escravizado. O índio, ele estava acostumado com a liberdade total. Vira a página. Os índios, como já vimos, tinham um modo de vida muito diferente do europeu. Observe a gravura abaixo e tente descrever como eles viviam. Eles viviam da natureza, né? Tá dando para ver aí. Olha lá, com uma caça, ia comer a caça. Se tinha fome, eles iam caçar, pegavam um pássaro, um peixe. Não tinha fome, eles deitavam, dormia. Tava com calor, ia lá no rio, tomava um banho, né? Então isso era a vida do índio. Página 19. Tá muito depressa? Os índios eram livres e não se preocupavam em acumular riquezas. Eles nem sabiam o que era essa riqueza. Trabalhando o essencial somente para sobreviver. Mas além da resistência do índio à escravidão, outro fator levou a se pensar na utilização do negro como mão de obra escrava. Esse fator está ligado ao comércio. Pensa. Nossa, eu vou lá na África, vou pegar uns negros, coloco no navio, chego aqui no Brasil, eu vendo, vou ganhar muito dinheiro. Entendeu por que eles quiseram trazer o negro? Porque eles poderiam vender o negro e ganhar dinheiro. Gente, muito triste. Como assim? É que o comércio do negro africano na América pelos europeus dava grandes lucros aos comerciantes, que transformavam esse ser humano em coisa, em objeto. Entretanto, o negro também resistia à escravidão do branco. Muitos fugiam e formavam comunidades de negros no interior das matas. Essas comunidades eram chamadas de quilombos. O quilombo mais famoso foi o Quilombo dos Palmares. Fugir dos cativeiros era a única forma de recuperarmos a nossa condição de seres humanos. Viva Palmares, abaixo o racismo.
É, gente. Infelizmente, esse racismo, gente, existe até hoje. Neste momento agora, tá acontecendo uma coisa muito interessante no mundo. Um soldado americano branco matou um negro, pisou aqui assim no pescoço dele, foi indo até matar. E o mundo tá todo revoltado com isso. Por quê? Porque o soldado não observou quem era o negro. Achou uma coisa e foi por isso mesmo. E o pessoal fala que isso é o racismo que está presente, principalmente nos Estados Unidos. Ah, só porque a cor da pessoa é diferente, ele é diferente? Ah, porque o olhinho é puxado é diferente? Se tirar essa pele nossa, será que por baixo não somos iguais? Se abrir o nosso cérebro, será que não temos as mesmas coisas? Precisamos mudar isso, né, gente? Precisamos mudar isso. Urgente. Porque essa história vem de muito tempo. O negro sendo escravo, escravo, escravo. O negro sendo... né? Precisamos mudar. Agora, vamos responder bem legal, porque, olha, a aula hoje tá ficando grande. Pergunta: por que o negro foi transformado em escravo pelo branco? Para trabalhar onde? Né? Para trabalhar aonde? Nas lavouras de papapá. Como era a viagem dos negros para o Brasil? Era uma viagem como? Ruim, dentro do porão, sem muita alimentação, calor, sufoco, saudade, doença. Por que o negro morria durante a viagem? Tudo isso que eu falei para vocês. Pela saudade, pelas doenças, pela falta de alimentação, pelas as más condições de alojamento, tudo isso. Péssimo. Por que o europeu achava mais lucrativo usar o negro ao do índio? Porque o índio, ele estava acostumado a trabalhar? Não, o índio não estava acostumado a trabalhar. Então, o europeu valia muito mais dinheiro para eles. O negro valia muito mais dinheiro. O que eram os quilombos? O que eram os quilombos? Lugares onde os negros ficavam depois que fugiam. Então, eu vou fugir. Arrumava uma beirinha, fugia e ia para esses quilombos, onde eu reunia vários negros lá. Agora vem uma triste história. Presta atenção. Como vocês já sabem, os negros trabalhavam gratuitamente para os senhores brancos no Brasil, pois eram escravos. Além disso, sofriam castigos quando resistiam à exploração branca. Observe abaixo os objetos que serviam de instrumento para o castigo do negro. Gente, se o negro não fizesse o que eu estava pedindo, eu o castigava. Palmatória, palmatória de bater na mão. Chibata, tá vendo esse chicote? Olha na ponta da chibata, dessas correinhas. Eram estrelinhas de metal. A hora que batia no corpo, furava, sangrava. E aí eles jogavam sal para não deixar infeccionar. Coleira. Essa coleira punha no pescoço do escravizado para ele não fugir. Tinha a cinta, ou punha na cinta. E o tronco colocava o pé. Olha aqui, o negro no castigo. Olha essa figura embaixo, ó, no tronco. Olha os negros no tronco aí, ó. Se ele fizesse alguma coisa errada. Olha aí o negro apanhando. Olha lá, no pelourinho. Gente, o mais incrível é que vocês estão vendo que é um negro que tá batendo? Não vou falar nada porque eu já falei muito, né? Gente, é muito triste. Muito, 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 muito.
Então a pergunta é: como vocês sabem, os negros trabalhavam gratuitamente para os senhores brancos? Ah, e se não trabalhasse, ia passar por esse castigo tudo. Essa linha embaixo aqui não é para fazer nada, não. Tá? Muito triste, né, gente? Fala. Ai, falei demais hoje. Vamos mudar essa situação? Vamos mudar? Então tá bom. Faz a lição, daqui a pouco tem aula. Tá bom? Beijo! Amo vocês.